sobre a Mission Day, missão de Deus. E o texto que eu quero usar para nós conversarmos sobre a missão na visão de Deus é o texto, talvez você não conheça, é um texto pouco usado nas Escrituras, João 3,16. João 3,16, eu sei que todos, se não quase todos, sabem de cor. E nós vamos recitá-los todos juntos agora, em nome de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso, vamos ver se a gente consegue todo mundo junto agora? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse talvez seja o versículo mais famoso, mais conhecido da Bíblia. E ele é a essência de missões. É a primeira ação missionária efetivamente realizada em favor do Evangelho de Cristo, das boas novas de Cristo. Evangélios e até incrédulos, todo mundo conhece e recita de cor essa porção das Escrituras. E nesse texto, o próprio Jesus Cristo é quem expressa o quão grande, imensurável, incomparável, inquestionável, inigualável é o amor de Deus. Nós já falamos sobre isso, já pregamos usando esses adjetivos. E nós vemos aqui então a essência de missões na palavra de Deus. Aí talvez seja o ponto de partida mais específico. É claro que missões, ela já aparece na Bíblia desde Gênesis 3, né? Em Gênesis 3, a gente já vê o primeiro sinal de missões, né? Quando a palavra de Deus diz que o próprio Deus disse que mandaria o filho da mulher para pisar na cabeça de serpente. Isso é evangelho, isso é missões. E agora nós vemos aqui, através desse texto, a essência missionária, que é Jesus, o único que pode pagar por nossos pecados, demonstrando de maneira clara e objetiva, através de um ato significativo, de um ato verdadeiro, aquilo que Deus faz em favor do ser humano. Jesus é o único que pode pagar por nossos pecados, e a fé é o único meio de salvação que nós podemos, o único meio que nós podemos alcançar essa verdade de Deus e desta forma sermos salvos. Tudo isso a gente entende. Agora, tem um pequeno detalhe que nos faz ver com clareza que o texto de fato é missionário e que às vezes passa despercebido entre nós. É que Deus veio até nós. Deus, Ele veio até nós por meio de Jesus Cristo, por meio do Filho. E isso é uma ação missionária de fato. Ele deixou a sua glória e veio, se manifestou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Isso nos mostra a iniciativa missionária que foi de Deus. E mais do que isso, que a sua missão foi destinada a todas as pessoas. Afinal, a gente lê nas Escrituras que ele morreu por toda a humanidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, a gente vê isso. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não mais vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mas a atitude missionária de Deus não se inicia aí. Como nós dissemos lá em Gênesis capítulo 3, na aliança feita com Abraão também no capítulo 12, nós vemos claramente a preocupação divina com a humanidade. Pois o texto diz que por meio de Abraão, todas as nações seriam abençoadas na descendência de Abraão.
Em Cristo isso ganha uma dimensão tremendamente maior, porque Deus, Ele deu a bênção da salvação por meio da morte e subsequentemente ressurreição do seu Filho, nosso amado e querido Jesus Cristo. Mas isso implica num desdobramento que nem sempre percebemos, ou que muitos procuram não enxergar. Existe uma relação intrínseca da Mission Dei, da missão de Deus, com a nossa própria missão, descrita com muita clareza na grande comissão e dada pelo próprio Jesus Cristo a todos nós, sem exceção. E é disso que eu quero falar um pouquinho, né? Para entendermos bem essa questão dessa relação. Queremos relacionar João 3,16 com a grande comissão, para que a gente possa entender melhor o propósito de Deus com relação à nossa própria vida nessa ação ou nessas ações missionárias. Primeira coisa é que a missão de Deus é a nossa missão. Preste atenção nisso, isso é importante. A missão de Deus é a nossa missão. É claro que numa proporção infinitamente diferente, né? Em ações consideravelmente diferentes uma da outra, mas a missão é a mesma. João 3,16 deixa muito claro que Deus agiu em prol da humanidade. Foi pela humanidade que Jesus veio. E aí está a cerne de missões. Aí está o coração de missões. O único Deus, Criador de tudo, ama a sua criação ao ponto de morrer na cruz, por meio de Jesus Cristo, para resgatá-la da corrupção do mundo, da maldade, das mazelas do mundo, do destino infernal, e dar-lhe vida eterna. Isso é o amor verdadeiramente divino. Esse amor é único. Ninguém faria isso. É diferente de todas as outras religiões, onde os homens se esforçam através das suas próprias qualificativas para poderem se religar a Deus, com ações sacrificiais, com atos de bondades e de outras formas também. Mas aqui nós vemos Deus buscando, aqui é a contramão da religião. A religião, o homem busca a Deus. Aqui agora é Deus que vem em busca dos seus, transformando criaturas deformadas, como nós somos, obviamente deformados pelo pecado, em filhos autênticos daquele que nos criou, sua imagem e semelhança. Agora, para que as pessoas possam ser alcançadas, e aí agora nós vamos fazer a ligação entre a Mission Dei e a nossa missão. Para que as pessoas sejam alcançadas, é necessário que as pessoas creiam nessas boas novas, creiam nesse evangelho. Em Atos 16:31, foi a palavra de Paulo ao carcereiro de Filipe: crê no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o caminho, essa é a forma. Somente assim, somente dessa maneira, podemos nos livrar de uma condenação, pois ainda segundo Paulo, agora falando aos romanos, todos pecaram, todo mundo, sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus. Aí vem Jesus e declara: todos os que receberam a Cristo são feitos filhos de Deus. As pessoas então precisam crer no Evangelho, precisam crer nas boas novas, nas boas notícias, daquilo que Jesus veio fazer, daquilo que Jesus traz até nós. Mas para que eles creiam é necessário que alguém conte para eles, é necessário que alguém fale. E aí agora você já começa a perceber a ligação daquilo que Deus fez com aquilo que Ele espera que nós façamos. É necessário que alguém diga
a respeito da obra de Jesus Cristo ao mundo. Paulo diz em Romanos 14, 10, 14, que é necessário que alguém fale, como ouvirão se não há quem pregue? Mas muito antes dele, Jesus já havia nos dado a ordem de ir fazer testemunhas, contar para as pessoas sobre ele. E isso é a grande comissão, que nós vemos de forma explícita, principalmente em Mateus 28, em Marcos 16 e em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele fez isso pois sabe que elas necessitavam, que as pessoas necessitavam e que ainda necessitam ouvir para crer. E aí então, irmãos, nós temos duas verdades complementares que nós precisamos considerar nessa nossa reflexão da manhã. Primeiro, Deus veio em missões até nós, a fim de nos salvar, a fim de nos dar vida eterna, pois não havia e nem há outro caminho. João 14,6 diz isso. Jesus é o único caminho que conduz ao Pai. E isso é fato consumado na cruz, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue, de forma que todos nós fôssemos alcançados de maneira vicária, como nós falamos a semana passada, cumprindo os termos do Velho Testamento, como sacrifício e sacerdote, de maneira remidora, que perdoa as nossas culpas sem distinção, porque o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado, de maneira propiciatória, segundo o plano de Deus para a salvação do mundo, e de maneira expiatória, um sacrifício substitutivo. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, no lugar de todos nós. E esse ato e desejo de Deus nos leva à segunda verdade. Então a primeira verdade é Deus vindo ao mundo como missionário, e agora a segunda verdade, Ele nos envia para fazer missões. Ele nos envia para isso. Nós precisamos cumprir o nosso papel, irmãos, isso é muito importante, e contar para o mundo tudo o que Jesus Cristo fez, para que as pessoas creiam, e crendo possam ser salvas. Esse é o projeto de Deus. Agora nós precisamos entender todo esse processo de forma prática, e para isso precisamos nos atentar nesses três textos da grande comissão: Mateus, Marcos e Atos, que foi escrito por Lucas, porque eles expressam objetivamente a direção de nossa missão. Os três textos do comissionamento nos dão a dimensão missionária em que estamos submetidos, como crentes em Jesus Cristo, como homens e mulheres de Deus, como pessoas que decidiram colocar a vida a serviço de Deus. Deus nos envia a todos os lugares, Deus nos envia a todas as pessoas, e Ele o faz de uma só vez. Mateus diz: fazei discípulo de todas as nações. Marcos já vem e diz assim: pregai a toda criatura. E aí Atos que nos diz assim: sejam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Deu para perceber as dimensões? A todas as nações, a toda criatura, desde aqui, desde onde estamos, desde casa até os confins da terra. Dessa forma, o envio da igreja por Jesus é para todos os lugares e para todas as pessoas ao mesmo tempo. Esse é o objetivo. Precisamos entender isso a fim de agirmos dentro de parâmetros, dos critérios que foram estabelecidos por Deus, para que a nossa ação missionária seja não somente eficiente, mas seja também eficaz. Dessa forma devemos ser testemunhas, aqui no nosso município, em Medeiros Neto,
devemos ser testemunhas na Bahia, devemos ser testemunhas no Brasil, e devemos ser testemunhas de Cristo no mundo todo. E além disso, devemos pregar a todos os grupos sociais, devemos pregar a todos os grupos raciais, devemos pregar aos ricos, devemos pregar aos pobres, devemos pregar aos analfabetos, devemos pregar aos doutores, pessoas do bem e até mesmo pessoas do mal. E isso tudo ao mesmo tempo. Essas coisas precisam ser feitas simultaneamente. E trata-se de uma missão bem abrangente que é dada por Deus a nós, Igreja do Senhor. Ela é local, ela é global e ela é total. Desse jeito. É interessante que ainda hoje tem algumas igrejas que se recusam em fazer missões em outros lugares, ou fazer campanhas missionárias para outros lugares, porque dizem que aonde estão há muita necessidade. E isso é verdade. Muitas vezes existem necessidades. Nós sabemos que no nosso contexto aqui existe necessidade de pregação do Evangelho. Por outro lado, existem igrejas que investem em campanhas missionárias e não perdem uma, mas desprezam o seu próprio ambiente. Quer dizer, investe para a campanha missionária que vai ser feita lá no Oriente Médio, mas esquece de fazer campanha para que se levante recursos para investir no seu próprio lugar. E aí nós ficamos com aquela filosofia popular do nem tanto nem tão pouco, né? Nem tanto nem tão pouco. Ninguém nega as necessidades locais. Nós sabemos que elas existem, elas precisam ser alcançadas, precisam ser contempladas pela igreja, mas também existem as necessidades em outros locais. Alguns locais onde não existe uma única igreja para socorrer a população, para pregar o Evangelho de Cristo, para anunciar as boas novas, para exercer com paixão e graça dentro dos padrões que Deus espera. É possível até que entre nós, aqui na primeira igreja batista em Medeiros Neto, exista algum irmão ou irmã que tenha o coração pegando fogo para ser missionário em povos não alcançados. Quem sabe, se for o seu caso, me procure, que a gente vai dar os devidos encaminhamentos para que você possa exercer a sua missão, se essa for a vontade de Deus para a sua vida. Ou quem sabe, tem alguém entre nós aqui que se interessa por uma ação, por um trabalho local e abrangente muito forte. Ambos os casos merecem toda a nossa atenção. Os dois casos nós precisamos estar atentos, porque nós queremos incentivar a vocação missionária, tanto local como também transcultural. Por isso, se existe alguém com esse chamado, que nos procure para que a gente possa conversar. Muita gente longe de nós nunca ouviu falar de Jesus. Quando você vê o UA falando aqui sobre missões, quando você vai ouvir, por exemplo, domingo que vem, uma missionária de outro país falando sobre os desafios missionários daquele país, você não tenha dúvida de que isso não é outra coisa senão o cumprimento da vontade de Deus, no sentido de que a igreja ela possa cumprir o seu papel. Porque ainda hoje tem muita gente, e acredite nisso, muita gente que nunca ouviu falar de Jesus. Muitos não sabem quem é Jesus, até no meio, aqui na Medeiros Neto. Não tenha dúvida disso. Muitos não acreditam que Jesus é o Deus encarnado e que é o único que pode dar vida e que deu a vida em favor de muitos. Sobre isso, um grande missiólogo chamado Ronaldo Lidório
diz que existem segmentos que são pouco ou quase não evangelizados no Brasil. E ele cita alguns grupos, como os indígenas, como os ribeirinhos, como os ciganos, como os sertanejos, como quilombolas, imigrantes, surdos, e os mais ricos dos ricos, além do mais pobre dos pobres. E eu vou além. Nos contextos urbanos tem muita gente que não foi evangelizada ainda. Tenha certeza disso. No nosso contexto tem muita gente que não conhece Jesus ainda. Existe sim uma necessidade urgente de missões, e de ir em missões, de orar por missões, de investir em missões. Afinal, muitos em muitos lugares não sabem ainda quem é Jesus. E nós precisamos considerar isso. O fato é que a igreja, nós aqui que somos igreja de Cristo, é que temos a responsabilidade local e global de pregar o evangelho de Cristo. E você já ouviu falar disso, mas eu quero repetir para que fique claro. Nós podemos fazer isso de 3 formas. Primeiro, indo, tanto no entorno, quanto nos confins da terra. Tanto em Jerusalém, como nos confins da terra. Nesse sentido, a igreja deve desenvolver atividades que alcancem a sua localidade. Nós temos muitas planejadas, que ainda não são executadas por conta desta pandemia. E nós esperamos que quando elas forem realizadas, a igreja caminhe conosco. Esse é o nosso objetivo. Precisamos também incentivar aqueles que desejam se deslocar para outros lugares missionários. Agora, não para fazer turismo missionário. Eu já vi muito turismo missionário. Eu vejo muito disso. Nós vamos fazer uma viagem no barco da convenção, lá no missionário, o barco missionário. Tem muita gente que vai com o coração limpo para fazer missões, mas tem muita gente que vai para fazer um turismo missionário. Conhecer a floresta amazônica, dar um rolê num lugar diferente. Esse não pode ser o nosso objetivo. Nós precisamos ir entendendo que pessoas precisam ouvir de Cristo, nos deslocarmos com um sentimento missionário. Se isso não tivesse acontecido nos séculos passados, nós aqui no Brasil provavelmente ainda não teríamos um evangelho tão difundido como temos, porque muitos saíram de sua terra e vieram para cá para poder pregar o evangelho para nós. Nós precisamos enviar também obreiros para outros lugares e ao mesmo tempo para que desenvolvam missões em todos os cantos do mundo. Quando nós levantamos uma oferta missionária, nós estamos investindo também na expansão da obra missionária. Nós não estamos só abençoando aqueles que já estão nos campos. Nós estamos investindo na expansão para que outros possam ser enviados. Nem todo mundo tem disposição de ir. Se alguém chegasse aqui e fizesse uma campanha, olha, nós precisamos de um missionário lá em Paris. Talvez alguns até se candidatassem. Mas quantos estão dispostos a ir para o Afeganistão, por exemplo? Quantos estão dispostos para ir para um lugar onde ele vai ter que anular sua vida? Os missionários que trabalham em campos perigosos, em campos complexos, eles têm que acabar com as suas redes sociais, eles têm que mudar de nome, eles não podem se identificar, eles não podem nem ter contato praticamente com a família, por causa do risco que correm. Quem está disposto a fazer isso? Quando nós vamos, temos que estar dispostos a pagar o preço. A segunda questão é o orar. A igreja deve orar por missões. Eu louvo a Deus pela vida do UA. Essa campanha de uma semana de oração pela manhã é de Deus, UA. Porque nós precisamos interceder por quem está no campo missionário, pelos nossos missionários e missionárias locais também, e por aqueles e aquelas que estão lá nos confins da terra, aqueles que estão em lugares perigosos, lugares de pouco recurso. Existem campos missionários que os missionários eles funcionam como tudo. Ele é o professor, ele é o zelador,
ele é aquele que cuida das crianças, e ele é aquele que anuncia o evangelho, porque não tem nada. E ainda corre atrás em funções. E uma coisa que eu quero dizer para você: quando o missionário vai para um canto desse, não pense você que ele vai ganhando em dólar o que nós ganhamos aqui, não, viu? Ele vai dentro do padrão daquele país. Ele vive dentro do padrão daquele país. E é uma coisa forte isso, porque muitos deixam o seu conforto para poderem viver nesses lugares, e nós somos os seus sustentadores. Orar é obrigação da igreja. E por último, contribuir. A igreja deve investir em missões. Nossas igrejas precisam continuar contribuindo. Essa igreja aqui é uma bênção. Ela sempre contribui. Eu entendo que missões precisa ser uma prioridade até na igreja. A igreja existe, acima de tudo, para fazer missões. Em todos os aspectos. O que eu estou fazendo aqui agora é fazendo missões. Falando do amor de Deus. Nós precisamos fazer missões na nossa comunidade. Nós precisamos investir nos campos baianos. Nós precisamos investir nos campos do Brasil. Precisamos investir lá do outro lado do mundo, nos campos transculturais. A igreja precisa ser missionária na sua essência. Eu já disse e vou repetir: igreja que não é missionária deixou de ser igreja há muito tempo. Ela não é mais igreja. É claro que hoje é praticamente impossível ações missionárias efetivas, por conta da situação em que vivemos, por causa do coronavírus e seus desdobramentos. Mas mesmo sem atuarmos na prática, nós precisamos aproveitar esse tempo em que estamos mais reclusos aqui, para fazermos reflexões, e digamos assim, uma autoanálise, e descobrimos se temos clareza no fato, de fato, com relação a essas questões. Esse é um momento importante de reflexão. É como se nós estivéssemos agora numa sala de aula. Deus nos deu um tempo para que a igreja pudesse refletir a respeito de si mesma. E muitas coisas boas estão acontecendo com a igreja por causa dessas reflexões. Nós precisamos entender que devemos ter um espírito missionário, mas também que contribuir é uma forma de fazer missões. Pois a igreja em si pode não ir ou não ter alguém para enviar, mas pode estar presente em cada campo missionário, através de suas ofertas. 5 mil reais que nós vamos levantar aqui, mandar para missões, vai nos representar lá no Oriente Médio, lá na Nicarágua, lá na Colômbia, que também é um país fechado, viu? Aqui próximo de nós aqui, mas é um país fechado ao Evangelho. Vai nos representar no Afeganistão, na África, em todos os seus países. E para encerrar, eu quero fazer as considerações. Primeiro, missões é algo que está no coração de Deus. Por isso, Ele determinou que todos os povos fossem abençoados. Deus enviou seu Filho único ao mundo. Por isso, determinou aos seus filhos a mesma missão: ir ao mundo todo. As pessoas só podem crer se ouvirem o Evangelho. Por isso, somos proclamados por Deus, somos convocados por Deus para proclamar as boas obras. E não tenha medo, porque o Espírito nos capacita a isso. Por esse motivo, não devemos hesitar e nem temer. O Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos ajude e nos faça compreender a nossa missão. Nos faça compreender a nossa relação com a Mission Dei. Aquilo que Deus espera de nós, e que cada um de nós aqui, nós que estamos aqui, você que está nos assistindo, seja um missionário na sua essência, como Deus espera que sejamos, em nome de Jesus. Amém?